O que não foi tocado no encontro de hoje, segundo o presidente Lula. O presidente negou que tenha sido discutida a questão das facções criminosas do Brasil, sendo classificadas como organizações terroristas, e negou que tenha citado o PIX, mesmo sendo o PIX parte da investigação do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Quem acompanhou as falas do presidente Lula na Embaixada Brasileira foi a correspondente da CNN, Priscila Yazbek. Quando aí pudemos entender melhor como foi esse encontro. E o presidente não escondia a satisfação depois da reunião com Donald Trump, né, Priscila? Boa noite. Exatamente, Márcio. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Eles que exaltaram muito o fato de que essa reunião tinha uma previsão ali de pouco mais de 1 hora, mas durou cerca de 3 horas. E aí eu vou trazer aqui alguns dos principais pontos que foram destacados nessa coletiva. Então, aquele prazo que foi falado pelo presidente Lula de 30 dias para que Estados Unidos e Brasil decidam sobre a questão tarifária. Eles não falaram em detalhes sobre a investigação comercial, a seção 301, que é usada pelos Estados Unidos para acusar países de práticas desleais no comércio, que poderia ser uma alternativa para aplicar tarifas depois da revogação de uma parte das tarifas pela Suprema Corte dos Estados Unidos, aquelas tarifas com base na Lei de Poderes Econômicos de 77. E uma fonte aqui do governo Lula, que inclusive conversou com alguns poucos jornalistas depois que o presidente terminou essa coletiva, ele disse o seguinte, que esses 30 dias poderiam inclusive ser estendidos, mas eles não descartam também que as investigações do governo Trump concluam que o Brasil comete práticas desleais e eles poderiam no dia seguinte também aplicar tarifas. E ele falou que não é da lógica dos Estados Unidos ter razão ou não ter razão. Isso não é parte da equação, mas a lógica dos Estados Unidos é sempre querer extrair algum tipo de concessão das negociações. Portanto, não está descartado que os Estados Unidos, depois dessas conversas técnicas, também possam vir a aplicar essas tarifas. Também foi falado que o presidente Donald Trump não tocou no assunto do PIX, inclusive o presidente Lula brincou com isso, falou que espera que algum dia o presidente Trump faça um PIX, lembrando que o PIX está entre as alegações do governo Trump de práticas desleais cometidas pelo Brasil, já que o PIX é uma ferramenta gratuita e há um temor aqui do governo americano de que isso possa afetar, por exemplo, as receitas de empresas de cartão de crédito. Trump também falou sobre a reunião, falou que os representantes têm agendas para discutir alguns pontos chaves, confirmando esses prazos estendidos para essa discussão de tarifas, e ele falou que outras reuniões vão ser agendadas nos próximos meses, conforme necessário. E ele citou que ele concluiu a reunião com o presidente Lula e que foi uma reunião muito boa e que eles discutiram vários pontos. Além disso também, Márcio, um outro assunto que havia uma grande expectativa, a questão da exploração de minerais de terras raras. O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, inclusive disse que ele sai dessa reunião extremamente otimista, né, que a área de Minas e Energia sai extremamente otimista com essa relação que vai haver entre o Brasil e os americanos. Ele falou sobre investimentos dos Estados Unidos no Brasil. Depois o presidente Lula foi questionado sobre isso, quais seriam esses investimentos, mas ele não deu mais detalhes. E o presidente Lula falou que vários países têm interesse em explorar os minerais de terras raras do Brasil. Lembrando que o Brasil tem a segunda maior reserva, só atrás da China, mas E o presidente Lula falou que não tem nenhum país que tem preferência, nem mesmo os Estados Unidos, mas falando ali sobre talvez parcerias. Só para finalizar, eles também falaram sobre parcerias para crime organizado, incluindo parcerias envolvendo a Receita Federal, também a Receita Federal aqui dos Estados Unidos, as aduanas dos dois países. E, por fim, também uma informação importante, não foi mencionada a questão das facções criminosas que serem classificadas como grupos terroristas. Isso foi algo, inclusive, que essa fonte que conversou comigo depois da reunião falou que, de fato, Trump não falou em nenhum momento disso, corroborando com a visão do governo Lula de que talvez os opositores e bolsonaristas é que estejam fazendo uma pressão sobre isso. E o presidente Lula também falou sobre nomes de ministros do STF, também Procurador-Geral da República, e o Alexandre Padilha, o ministro da Saúde, até mesmo sua filha, que tiveram os seus vistos para os Estados Unidos revogados, e o presidente Lula entregou a lista desses nomes para pedir que esses vistos sejam restabelecidos. A gente vai ouvir, Márcio, agora o que disse o presidente Lula em relação às tarifas. Então eu falei assim, doutor, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um grupo de trabalho e vamos permitir que esse moço
da indústria do comércio do Brasil, junto com o teu moço do comércio, sentem em 30 dias. Apresente para nós uma proposta para a gente poder bater o martelo. Tá? Quem tiver errado vai ceder. Se a gente tiver que ceder, nós vamos ceder. Se você tiver que ceder, vocês vão ter que ceder. Porque senão a gente faz reunião e depois a máquina pública, vocês sabem o meu conceito de máquina pública. A máquina pública é eterno. O presidente tem prazo de validade. Ele tem data para entrar e data para sair.